Grande abraço, Kleber. Obrigado pelo carinho. Agora você, tem aquele timinho seu lá, Otardo Felipe Melo, descendo a botina no meio de campo. Mas o que arrancou de minhoca do gramado? Meu pai amado. Meu Deus do céu, que é aquilo? A hora que ele pegar um cara do naipe dele, deixar um cotovelão na cara dele, abre uma avenida na cara dele, deixa ele de novo. Deixa ele. É fácil intimidar time do interior, né? Quero ver intimidar time grande. Jogador de time grande. Aí o que eu quero ver. Ele vai vir aqui no Brasil achar que vai deitar e rolar assim. Grande abraço a você de todo o Brasil, que a partir de agora passa a acompanhar Camarote, Rede Família, repercutindo as principais notícias esportivas desse final de semana com muitos gols. Vários estaduais tiveram seu início, já com segunda, com terceira rodada. E nós vamos mostrar gols aqui pra você e mostrar as principais manchetes do mundo esportivo. Boa noite, Arthur. Boa noite, Guina Paiva, ao craque Zenon, a você de todo o Brasil. E hoje com um convidado que eu gosto muito, o treinador Carlos Rabelo. Gosto muito do trabalho do Carlos Rabelo pelo interior de São Paulo, por todo esse norte e nordeste. É um dos treinadores mais experientes, que sabe trabalhar desde categoria de base até time de cima. Vinha dirigindo o tradicional Operário de Campo Grande. E quem não lembra do Operário de 77, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, aquele timaço com Manga no gol, com Carlos Castilho como treinador, Silveira era o zagueiro daquele time. Vamos debater isso aqui no Camarote Rede Família, com o início dos campeonatos, mais importantes estaduais do Brasil já em andamento. Faltava apenas o estadual de São Paulo, que começou na sexta-feira. O Santos deu um show. Eu assisti com atenção 3 jogos. O Santos deu um show em cima da Linense. O Audax venceu o São Paulo com toda a tranquilidade. Deus. Que passeio, hein? Que passeio. E o que a gente viu taticamente novo? Nós vamos comentar dessa sobre invenção isso. chamada Rogério Ceni. É verdade. E eu assisti a Ferroviária contra a Ponte Preta. Fiquei decepcionado Também fiquei. Com o time da Ferroviária. Outro que eu fiquei decepcionado Nossa também, senhora. Red Bull, hein? Eu só vi os melhores momentos. Red Bull. Ferroviária. A Ferroviária, pelo que tá jogando, eu tô acompanhando muito a A2. Aliás, daqui a pouco eu saio daqui voando para o Brinco de Ouro. Você que está acompanhando também pela internet, tem Rádio Futebol Interior, hein? Transmissão do Marcelo Corsato, participação do Luciano Luiz. Acompanhe o jogo no áudio do Futebol Interior. Vai de helicóptero para lá daqui a pouco. Mas correndo, vou chegar com 7 minutos no Futebol Interior. 3-1 em cima do São Caetano. Aliás, o Carlos Rabelo vai comigo no jogo. Como eu estava falando, a Ferroviária, o time da Ferroviária, se estivesse disputando a A2, passava vergonha. Não gostei da Ferroviária. Acompanhei também outros estaduais, clássico na Copa do Nordeste, o CRB acabou ganhando bem do CSA. Santa Catarina, cai o primeiro técnico do Campeonato Catarinense. Mauro Ovelha não é mais técnico do Brusque, já assumiu o Pingo. Enfim, campeonato estadual eu gosto e muito. Com certeza. Boa noite, Zenon. Muito boa noite, Guina Paiva, boa noite, Arthur, boa noite ao nosso convidado, Rabelo. Final de semana tivemos alguns equívocos de arbitragem que, afinal, acabaram fazendo a história de alguns resultados, né, nas partidas. Infelizmente, alguns times foram prejudicados. Fazendo a história. Tem que deixar o barco correr. Como, por exemplo, em Belo Horizonte, De novo? o time... De novo. De novo, Zé? De novo. Ah, não. De novo. Não, Você acha que foi beneficiado um time grande ou um time pequeno? Um time grande, lógico, né? É vergonhoso. A pior arbitragem do Brasil. Que coisa. Não a pior. Ah, não a dá mais mais. tendenciosa arbitragem do Brasil. Não dá mais está pra em Minas aceitar Gerais. isso, não dá mais pra Semana aceitar. retrasada. Foi uma vergonha. Foi o Atlético Mineiro. Isso. Que venceu o América de Teófilo Otoni na arbitragem. E ontem foi o Cruzeiro que venceu o Tricordiano também na arbitragem. E aí o repórter fez um comentário desse tipo com o Mano Menezes. Ele quase voou no pescoço do repórter. Nós temos aí, depois você vai falar. Depois nós vamos ver sobre isso. Mas é isso, então, com esses equívocos, né, de arbitragem, acabaram favorecendo aqueles que saíram vencedores. E então, o campeonato já começou com brigas, com erros de arbitragem, enfim, e alguns times já começando muito bem a competição, como o Fluminense, no Rio de Janeiro,
Tanto é que eu coloquei aqui, hoje nós temos aqui no nosso tablado, né? Os times que acabaram vencendo nesse final de semana, destaques para esses times aí que estão conseguindo realizar um bom trabalho logo no início das competições. Não tá faltando ninguém, não. Tá faltando sim. Não, tá não. Tá sim. Pode trazer aqui. Eu não quis nem colocar. Pode trazer aqui. Eu não quis nem colocar. Você devia colocar com o apito junto. Porque esse foi beneficiado. Com o apito junto. O Avaí, então, nem se fala, tá fazendo um trabalho maravilhoso, venceu. O senhor colocou o do Cruzeiro, que fez 2 gols irregular, não vai colocar o do Corinthians? Que preconceito que é esse aí? Eu não falei do time que tinha sido beneficiado. Que preconceito que é esse? Você viu? O cara se entregou. Que preconceito que O cara é se esse? entregou. Já que o senhor colocou os times que venceram, por que não está o Esporte Clube Corinthians Paulista aí? Eu deixei, rapaz, eu joguei a quirela e ele mordeu. Ele mordeu. Pescou, né? Pescou. Mas o aí em Santa Catarina liderando, juntamente lá com a Chape, enfim, o Criciúma que conseguiu uma boa vitória também. O Campeonato Catarinense lá... é bom, hein? É bom, hein? É gostoso, hein? E você sabe, eu estive analisando, Arthur. Da tua cidade que tá feio. Olha, Tubarão tá feio, hein? O Tubarão apenas com 1 ponto na competição. Zona de rebaixamento. Tá fazendo, um desfile, né, nessa série principal, né? Os dois times desfilando. Os 2 times que subiram, o Almirante Barroso e o Tubarão, são os 2 que estão na zona de rebaixamento. Então eu estava fazendo o levantamento do futebol catarinense, cara, por incrível que pareça, nós temos 5 clubes grandes, assim, do estado, disputando o título. Você não vê isso em outro lugar. Verdade. Até porque são Você só 10 não vê em outro equipes. estado. São 50%. Justamente. Entendeu? Então você não vê 5 clubes grandes do estado. E 5 pequenos. E 5 pequenos. 5 de porte médio, vamos Isso, dizer assim. Mas não tem nos estados por aí. 5 clubes de porte médio. Como pessoal de Laje, o ano passado. Justamente. O Metropolitano, entendeu? Que tem o Brusque, que são times... Ninguém tem valorizado tanto o Campeonato Catarinense como a Rede Família. Sim. Tanto é que no ano passado, nessa época do ano, quando estava começando o Campeonato Catarinense, nós trouxemos aqui numa homenagem ao povo de Santa Catarina, o presidente da Federação Catarinense. Sim. Foi um programa maravilhoso de ofício de Peixoto, que infelizmente faleceu no acidente da Chapecoense. É verdade, é verdade. Então é isso aí. Então os campeonatos aí estaduais rolando e esperamos realmente que essas arbitragens não errem mais para não prejudicarem, né, os clubes, porque você trabalha arduamente durante a semana, né, aí chega na hora do jogo, num lancinho, acaba fazendo a história de uma partida. Mas eu ainda estou indignado com você. O quê? Estou indignado com você. Você caiu. Estou Eu indignado. joguei uma quirela e você caiu. E já que a minha indignação... eu vou pegar esse... A minha indignação é tanta que o senhor está amarelado. Me dá esse outro aí. O senhor já está amarelado. Olha lá, olha aqui. O senhor já está amarelado. Me dá o outro aí. Eu estou indignado com essa Me dá situação. aquele outro cartão. Não tem nada aqui. O senhor não seja disciplinado que o senhor vai levar cartão vermelho. O senhor já está amarelado. Por favor, se contenha no seu... Me empresta esse não, cartão pra mim. Se contenha no seu espaçozinho ali. Quase que o Zenon fez que nem o Dimas. Verdade. O Dimas era um zagueiro Tirou do 15, o cartão do 15 de Jaú, numa partida, acho que contra o Corinthians. Daí o Saraiva, o árbitro chamava Saraiva. O Saraiva mostrou o cartão vermelho pro Dimas, o Dimas pegou o cartão vermelho do árbitro. Eu já vi o Chulapa fazer isso. Eu vi o Dimas, o Chulapa. Em jogo de Master. Não, em jogo de Master. de Master. E tirou o árbitro. Não, em jogo... Que coisa, hein? Sai! Sai, some daqui. Vermelho e sai. Não vai ficar aqui não, pode sair. Brincadeira, tá louco, hein? Boa noite, Rabelo. Seja bem-vindo aqui. Já é um tempo que nós éramos para ter trazido você aqui. E por circunstância acabou não dando, né? Mas, enfim, agora você está aqui, começou um bom trabalho lá no Mato Grosso e por algumas circunstâncias acabou não tendo essa sequência no seu trabalho. Mas boa noite. Boa noite, Guina, Arthur, Zenon. De telespectador toda segunda-feira, hoje como convidado. Que é uma legal. satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. E realmente, nós iniciamos o trabalho esse ano, em dezembro, né, de 2016, mas acabou não fluindo por vários motivos, vários conteúdos que nós vamos no decorrer do programa falar sobre isso. E essa experiência toda dirigindo vários clubes de São Paulo, vários clubes do Brasil, como é que começou essa carreira sua de preparador físico
para treinador? O que te motivou a deixar essa profissão de preparador físico para ir para ser treinador de futebol? Bom, o Arthur fala que é 40 clubes, não é, né? O Arthur, uns 20. Não, é metade, 50%. 20. Olha, eu sempre me preparei para ser treinador. Eu era preparador físico, trabalhei na Portuguesa, na época de Denner, Maurício. Do capitão Cristóvão, que virá aqui na quarta-feira. Justamente capitão. Capitão virá na quarta né? do craque aqui. Trabalhei com o Zé Mário, lateral esquerdo no Ituano, quando era preparador físico, Barbieri, todos os jogadores. Me preparei para ser treinador. No decorrer da carreira, em 1996, tive a oportunidade de ser convidado para ser treinador da base do Novo Horizontino. Foi quando eu iniciei a minha carreira. Sim. Gradativamente buscando um espaço e hoje estamos aí no mercado, um mercado difícil para se trabalhar, Claro. né? Muita gente boa, muitos jovens surgindo no mercado. E se você hoje não se reciclar e não estudar um pouco mais sobre o futebol, você fica ultrapassado. Então nós estamos sempre se adaptando a isso para que nós possamos ter nosso espaço profissional. Você tocou num assunto fantástico, que é assunto ainda inclusive de vários veículos de comunicação hoje, com relação à tal da reciclagem. Até que ponto se reciclar na Europa é válido ou não para treinador de futebol? Ou se vale mais se reciclar de uma outra forma? Pitaco desse apresentador. Esse foi bom, hein? Você gostou agora, hein? Ele tá cutucando. Ele tá cutucando. Eu já peguei. Você já pegou, aqui, você já pegou. Aonde ele quer chegar? Depois na matéria nós vamos chegar no número 1. Ele quer chegar lá. 001. Quer chegar lá, quer chegar nos treinadores portugueses. Isso, aí. todos eles. Eu acho. Aliás, o treinador português aqui quase rebaixou a Ferroviária. Ferroviária é outro time que o Carlos Rabelo também já foi treinador. O Sérgio Vieira, que é o único português que está dirigindo um time no Campeonato Paulista, Ferroviária, está dirigindo o São Bernardo. São Bernardo já começou mal, perdendo para o Novo Horizontino no final de semana. E eu não aceito isso. Eu não aceito um treinador português vir aqui sem exigência nenhuma e um treinador ir para Portugal e não conseguir nem sentar no banco de reserva. Como aconteceu com o PC, né? Tanto é que ele teve que voltar para o Brasil. Retornar. O PC é o Paulo César Guzmão. Eu acho que a reciclagem tem que ter o dia a dia, não só no profissional como futebol. Todos os qualquer profissionais, segmento sim, profissional, também acho. né? Agora, conhecimento, ele é ideal para você. Lógico. Agora, eu acho que você buscar conhecimento lá fora, conhecimentos, agora você buscar achar que lá é melhor que aqui, eu não vejo como isso. Eu não vejo como isso. Você ir lá e sim fazer um trabalho de observar em clubes e ver o que é melhor, absorver o que você pode tirar, eu acho que isso é válido. Sim. Mas você tem que ter um conhecimento de saber que entre nós brasileiros também aqui, hoje, temos bons profissionais. E eu acho que hoje também, se você for analisar no decorrer dos últimos 10 anos, tem 2 treinadores que hoje mudou alguma coisa. Que foi o Guardiola lá e o Diniz aqui. E o Diniz aqui também acho. O Diniz aqui, porque o Diniz... O Diniz, eu falei isso já para ele. Se o Diniz tivesse controle emocional... Equilíbrio já não teve de novo no último jogo, né? Foi expulso de bobeira. Não, foi expulso. O jeito que ele faz com os atletas dele... Mas ele é formado em psicologia, sabia? Meu Deus. Ele é formado em psicologia. Ele é formado em psicologia, ele é bacharelado em psicologia, mas para mim, eu vejo ele, eu lembro daquela novela Mulheres de Areia. É o Tonho da Lua. É igualzinho o Tonho da Lua. Não tem diferença. Vira Boto? Não, o Boto é o outro. O Boto é o Richelli. O da Lua é outro, da novela Mulheres de Areia. O Fernando Diniz, que inova, que treina bem, ele não tem controle emocional. Se ele tivesse, ele poderia estar preparado para qualquer grande clube. Só que ele sabe disso. Tanto é que ele teve proposta do Corinthians, não foi. Do Cruzeiro, não foi. Por causa disso mesmo. Do Botafogo, do Rio, não foi. Porque ele sabe que aquele destempero dele só é aceitável no Paulista de Jundiaí, no Votorati, no Paraná Clube. Mas Arthur, eu ainda acho que ele vai... Eu acho que ele ainda vai ter esse aprendizado, desse equilíbrio maior. Eu acho que ele vai ter, porque, na minha opinião, hoje, ele é uma grande surpresa como treinador no Brasil. Concordo com você. Na minha opinião, porque o que ele introduziu no time do Audax é um negócio diferente. Tem muita gente lá fora que está copiando o trabalho dele. Justamente, eu acho um trabalho fantástico. Que está copiando o trabalho do Fernando Diniz. O trabalho dele é fantástico. Para mim, hoje, está entre os melhores treinadores aqui do futebol brasileiro. Eu sou fã do trabalho dele. Para mim. É lógico que às vezes ele se excede um pouquinho na sua
as suas decisões tomadas, né? Até acho também que ele deveria fazer um pouquinho, não sei como ele é psicólogo, devia até fazer terapia ocupacional, né? Para dar um pouquinho mais de equilíbrio a ele, entendeu? Mas como treinador, eu acho que hoje no Brasil, pela ascensão dele, que ele tem mostrado... Mas, Rabelo, tem uma coisa, Rabelo. Olha, tem hora que você não aguenta, cara. A arbitragem, eu me cara, sinto tem hora que você situa- não aguenta, você eu me sinto na explode, cara. situação dele. Eu imagino. Mas ele não Eu explode imagino. com a arbitragem. O problema do Fernando, ele não explode com a arbitragem. O Fernando Diniz, ele acaba se explodindo contra o massagista do time adversário, contra o próprio jogador dele. É o típico caso da falta de controle emocional. Há 10 anos atrás, eu estava lendo no futebol interior, os 10 últimos anos do futebol paulista. 10 anos atrás, você dirigiu no Campeonato Paulista de 2007 ao Guaratinguetá. O que mudou em 10 anos, Rabelo? Eu acredito para você que não mudou nada. Eu também acho que não mudou nada. O que eu a visão acrescento é a mesma. O que eu acrescento é essa mudança de estilo de jogo que o Fernando está aplicando. Sim. Porque na sua época você não via isso. Não. Nós não via isso. Não. Nós não assistimos um jogo tão insinuante quanto ele. Sim. Às vezes até arriscadamente, né, Sim. usar tanto o goleiro da forma que ele usa, mas É porque antigamente os goleiros, na realidade, não sabiam bater na bola. justamente. E não sabem até hoje. Não, e sabem até Saíam, hoje. saem bem, mas hoje, É um ou outro não, só, hein? não. É um ou mas outro houve a só. mudança de regra. Mas a exigência Houve a está mudança causando de que regra eles, em 91. a exigência de hoje faz com que eles estão melhorando. Eles trabalhar treinem com os pés. isso. É. Mas eu vi. Trabalhem com os pés. Mas Ah, não até sei por- se a exigência é tanto, não. Eu vi o goleiro da seleção brasileira sub-20 agora tentar sair com os pés, deu no pé do adversário. Mas eu Absurdo, o acho- mas goleiro eu da acho que foi sub-20. Isso aí foi um fato, mas hoje eu observo que hoje os próprios treinadores Melhoraram muito. Melhoraram muito. Os treinadores Melhoraram. estão cobrando em relação a O próprio Rogério Ceni foi um exemplo para todos. Justamente. A gente não pode negar isso. Mas o Rogério vamos Ceni só lembrar foi o o seguinte. exemplo para esses goleiros. O Rogério Ceni é justamente o divisor. Porque até 1991, você que está nos assistindo, que tem pouca idade, até 1991, o goleiro podia usar muito mais a mão do que ele usa hoje. É. O jogador podia pegar a bola, retroceder para o Isso, goleiro e o goleiro ele pegava pegava com a mão. é verdade. Desde Não precisava 1991, usar os pés, né? É. não pode mais. É. Isso daí brigou essa nova geração de goleiros a jogar com o pé. É. E o Rogério Ceni foi o grande divisor da legislação antiga para a legislação atual. E ontem, confirmando o que o Zenon e o Carlos Rabelo estão falando. Eu assisti atentamente São Paulo e Audax. Se o Audax tem outro treinador, provavelmente não ganha da forma que ganhou. Sim. Porque o Audax ganhou, E convenceu convenceu. e jogou E deu bonito. show. E jogou bonito. Deu show, é Foi verdade. gostoso ver o Audax jogar. Concordo com você. De volta com o Camarote Rede Família, vamos descarregar aí os resultados dos principais campeonatos pelo Brasil, a começar pelo Campeonato Carioca. Na tela você vai acompanhar os jogos: Boa Vista 0, Madureira 1, Grupo B, terceira rodada, Nova Iguaçu 0, Flamengo 4, Botafogo 2, Macaé 1. Virando a página, Grupo C, Vasco 2, Resende 1, Portuguesa 0, Fluminense 3, Volta Redonda e Bangu jogam daqui a pouquinho às 20 horas. Grupo X, na outro jogo, Cabo Friense 2, Bom Sucesso 1, Campos 2, Tigres do Rio de Janeiro também 2. Campeonato Mineiro na tela, você acompanha agora os resultados: Tombense 0, Atlético Mineiro 3, Caldense 1, Vila Nova 0, América de Teófilo Otoni 0, Tupi de Juiz de Fora também 0, Cruzeiro 2, Tricordiano 1, Uberlândia 2, Democrata 0, América 0, URT também 0. Campeonato Gaúcho na tela agora, Campeonato Gaúcho, segunda rodada, os dois grandes acabaram perdendo. O Internacional perdeu para o Novo Hamburgo por 2-1, São Paulo empatou com o Juventude em 1-1, o Caxias venceu o Grêmio por 2-1, Brasil de Pelotas 0, Cruzeiro 1, Ipiranga 0, Passo Fundo 2, São José 0, Veranópolis também 0. Campeonato Paulista Série A3, jogos, resultados: Atibaia 1, Desportivo Brasil também 1, Paulista 1, Nacional 2, São Carlos 0, Inter de Limeira 1, Independente 0, Grêmio Osasco 2, Marília 2, Taboão da Serra 1. Monte Azul 1, Olímpia 2, Matonense 1, Comercial 3, Catanduvense 0, São José 2, Rio Branco 2, Portuguesa Santista também 2, Flamengo 1, Noroeste 2. Campeonato Paulista Série A2, na tela também os resultados: Penapolense 3, Juventus 2, Água Santa 1, 15 Piracicaba também 1, Votuporanguense 2, Barretos 0, Bragantino 1, Bragantino 0, Batatais 0, Velo Clube 2, Portuguesa 0. Oeste 3, União Barbarense 0, Sertãozinho 3, Capivariano 1,
Taubaté 3, Rio Preto 3, Rio Claro 1, Mojimirim 0, Guarani e São Caetano jogam daqui a pouquinho às 8 da noite no Brinco de Ouro aqui em Campinas. Campeonato Paulista Série A1, na tela você acompanha os resultados. São Paulo, São Canide, Surpresa 2, daqui a pouquinho nós vamos ver esses resultados aí e a repercussão que deu. Santo André 1, Ituano 1, São Bento 0, Corinthians 1, Novo Horizontino 3, São Bernardo 2, Mirassol 2, RB Brasil 0, Audax 4, São Paulo 2, Palmeiras 1, Botafogo 0, Ponte Preta 2, Ferroviária 1. Algum desses resultados surpresa para vocês? Eu não vejo surpresa de todos os resultados que você apresentou. Comentário no estadual do Rio de Janeiro, que o técnico do Macaé é o René Simões. Sim. O René Simões ficou sem mercado, acabou dirigindo uma pequena equipe do Rio de Janeiro. E o segundo gol que deu a vitória ao Botafogo foi um gol irregular. E o Macaé falou que a arbitragem no Rio de Janeiro deveria também ser investigada pela Lava Jato. E um detalhe muito curioso, a gente tem uma audiência muito grande no interior de Minas. Eu acompanhei, fiquei ouvindo o jogo da Caldense contra o Vila Nova, até porque eu gosto muito do verde e branco da Caldense de Poços de Caldas, e ouvi o jogo inteiro pela Rádio Mantiqueira do André Luiz, do Ailton Fonseca. Entrou um cachorro no campo, levou-se 11 minutos para tirar o cachorro do campo. É porque o Garrincha não estava lá. 11 minutos. É porque se o Garrincha tivesse lá, o tava, Garrincha tinha pego ele. Tava 0-0, jogador não conseguiu tirar, arbitragem não conseguiu tirar, polícia não conseguiu tirar, e daí no último minuto, já nos acréscimos, a Caldense fez 1-0. A Caldense que recebe o Corinthians quarta-feira pela Copa do Brasil. Jogaço, Copa do Brasil. Jogaço. Caldense e Corinthians. O cachorro deu uma esfriada no jogo. Deu uma esfriada no jogo, a Caldense foi lá. Mas o jogo, tecnicamente, segundo a Rádio Mantiqueira, que é a melhor rádio de todo o interior de Minas Gerais, foi um resultado bom para a Caldense, mas o jogo foi ruim. Bom, para mim, os resultados aí que surpreendentes desses estaduais, o Internacional perdendo em casa para o Novo Hamburgo. O Grêmio, embora jogou fora, jogou lá contra o Caxias. Jogar fora sempre é complicado. Já falei aqui que tanto o Campeonato Catarinense como o Campeonato Gaúcho, você jogar fora de casa é complicado demais. Mas essa derrota do Internacional vai dar pano para manga lá em Porto Alegre, hein? Sem dúvida nenhuma. Com certeza. E aqui o Paulista ainda na Série A3, aqui isso. Perdendo também em casa. O treinador caiu. Já caiu. Caiu o Carlinhos, assumiu o Humberto. Humberto que vinha dirigindo a equipe na Copa São Paulo, ele assumiu o time. O Humberto foi médio volante do Guarani, do próprio Paulista e de várias outras equipes. É o novo treinador do Paulista de Jundiaí. E aqui na Série A1 do nosso campeonato, né, do Campeonato Paulista, sem dúvida nenhuma. Destaque foi o Santos, né? Não. Pra mim foi o Audax. Verdade. Pra mim foi o Audax. Eu vi o Santos jogando, fiquei encantado. Foi o grande resultado da partida. Um resultado que deu assim, que foi um resultado normal e que convenceu, entendeu? Pelo futebol apresentado pelo time do Audax. Um time pequeno vencendo um time grande. Justamente. E convencendo. Justamente. Aliás, então, na história o São Paulo nunca venceu o Audax. Isso. Com relação ao jogo Santos e Linense, o goleiro da Linense e a zaga da Linense você vai são falar. fracos. Não, e o goleiro... Eu não quero criticar. E o goleiro do Botafogo? Aí. Olha lá. Eu não quero criticar. Meu Deus, que frango. Eu não quero. Neneca. Eu não quero. Você fala mais nada, né? Eu não Neneca. quero criticar, não quero criticar. Não é uma mas crítica, foi é simplesmente uma um comentário. bola defensável. Um chutinho de esquerda do Tietê, que é destro. O Tietê é destro. Ele puxou pro meio e deu um peteleco. Da mão dele. Deu um peteleco na bola. E o Neneca parecia que estava com 200 quilos. Não fez jus ao apelido. Não, nem pensar. Nem se comparar com o nosso Neneca. Há dois anos atrás, que o Neneca teve no Guarani, e um dos motivos que o Guarani foi eliminado naquela A2 precocemente, foi que o Neneca não estava bem, justamente nisso. O Neneca não tem mais a velocidade que tinha antes. Verdade. E por isso que o Neneca acaba falhando em alguns gols e não é mais um goleiro para disputar o Campeonato Paulista da 1. E no Mato Grosso do Sul, o time que o Carlos Rabelo montou... Perdeu de 1-0, 48 Não, 100% de aproveitamento. 2 jogos da vitória. É exatamente o mesmo time que o Carlos Rabelo montou. Aquele que é o que você teve convite. O Mato Grosso do Sul. Trabalhar. O Mato Grosso do Sul tem duas equipes tradicionais. Uma é o Operário de Campo Grande, time que o Carlos Rabelo montou, agora o Celso
que é o treinador, o Celso era auxiliar técnico da Chapecoense, e o outro time tradicional, grande confronto, é o Comercial de Campo Grande, cujo técnico é um amigo seu, Márcio Bittencourt. Grande Márcio Bittencourt. E o auxiliar dele é o Juninho, parabéns, aqui de Campinas, Juninho Martins, filho do Wagner Martins, que na década de 60 foi ponta esquerda do Guarani. Por enquanto o Comercial fez 2 jogos, ganhou um, perdeu outro. E eu tô torcendo pro Comercial. Tô torcendo pro Márcio Bittencourt fazer um bom trabalho lá. Eu ainda acho que teve uma surpresa aqui em São Paulo também. Eu acho que o Red Bull, pelo que ele veio apresentando nos últimos anos... mas o jogo foi em Mirassol. Foi sim, Arthur, mas mesmo assim, tá bem mas montadinho. tá sim. Mas eu acho que pelo Red Bull, pelo processo que ele vem tendo nos últimos anos, as boas campanhas, eu acho que não pode dizer que seja 100% de surpresa, mas foi uma surpresa. Ele perdeu de 2-0 com facilidade. O Mirassol vem fazendo um bom trabalho. Vai dar trabalho esse ano, hein? Vai dar trabalho esse ano. Ele subiu ano passado. Justamente. Ele vem fazendo um trabalho muito bom desde o ano passado. Manteve o treinador. Moisés. Aí tem que colocar isso na balança, né? Tem que colocar isso na balança. Embora o Red Bull, lógico, tem muito mais estrutura que o Mirassol, eu vejo assim, né, em termos de poder aquisitivo. Poder aquisitivo. Agora, o Mirassol, desde o ano passado, já vem apresentando um bom futebol. E o Mirassol tem feito bons trabalhos, o Juninho sabe fazer um bom trabalho, o doutor Edson, presidente do Mirassol, também. O ano passado ainda contou com o apoio do investimento do Nenezini. Eu gosto do futebol que é feito no Mirassol, cidade pequena, cidade sem tradição, e que tem sempre o Mirassol feito boas campanhas. E há muitos anos na Série A2 e Série A1, né? Sim. Há muitos anos. Sim. Série A2, nos últimos 15 anos, a 2-1. Não consegue, ela não Consegue se manter, Você não vê o Mirassol vindo para a Série A3. Não, difícil. Quando ele não está na 2, ele está na 1 e vice-versa. Isso daí. E vai se manter, vai se manter. Não gostei, repito, da Ferroviária. Sim. Meu amigo José Manuel vai ter que se desdobrar. Mas mesmo assim, a Ponte teve dificuldades para ganhar o jogo, Ela não teve dificuldade. Ela não Depois que entrou o seu jogador em campo, eu ia falar isso. Que resolveu o problema. Aliás, não dá para entender. Não dá para entender por que o Cleison não joga no time da Ponte. A Ponte Preta, ela até vinha criando algumas oportunidades, mas não da forma aguda que passou a criar depois que o Cleison entrou em campo. O Cleison entrou em campo e mudou a história do jogo. E outro jogador que mudou a história do jogo, que o Corinthians não tem, é o tal do Lucas. Lucas, mas do time da Ponte Preta. O Luca sem o S. Tô te falando. Ele é jogador para Ponte Preta. Não. Pro Corinthians no Corinthians ele entrou muito bem. A camisa deu sequência. Treinador. Foi o técnico que acabou tirando a moral do menino e o menino foi pro banco de reserva. Mas pra ele vai ser bom, que faça um bom campeonato pela Ponte e volta depois. Vai fazer. Então, vai fazer. E volta depois. Ele precisa amadurecer para sair jogadores da Ponte Preta nessa vitória. Ele precisa amadurecer para saber usar a camisa do Corinthians. Também acho. O mesmo que está acontecendo com o Luigi, que veio do CRB, foi o melhor jogador da Série B do Campeonato Brasileiro. E no Corinthians não consegue. E ele já treinamentos, tá meu Deus, tá sentindo. Ele já está sentindo o peso de ter 30, 40 repórteres acompanhando o treinamento, da cidade grande. Ele já está sentindo. Por isso está dando uma blindada nele. Precisa fazer isso. Também acho. Vamos ver gols dos principais estaduais pelo Brasil na tela. No gramado encharcado, o Fluminense venceu a Portuguesa por 3-0. No gol mais bonito do jogo, Gustavo Scarpa limpou a marcação para fechar o placar. O Vasco começou perdendo, mas conseguiu a virada contra o Resende em São Januário. Aos 40 minutos do segundo tempo, Thales pegou de primeira e garantiu a vitória vascaína por 2-1. O argentino Ramon Ábila marcou os gols do Cruzeiro na vitória por 2-1 contra o Tricordiano, no Mineirão. O Grêmio jogou na casa do adversário e perdeu do Caxias por 2-1 no Campeonato Gaúcho. Já nos acréscimos da partida, Bolanhos marcou o gol do Grêmio. Kleber fez o gol da vitória do Coritiba no clássico contra o Paraná, no Couto Pereira. Tá aí alguns gols pelos principais estaduais do Brasil. Campeonato Paulista Série 1. Abertura na sexta-feira no jogo do Santos do Brasil. Linense. Próximo domingo no Pacaembu, contra o RB Brasil, às 11 horas da manhã.
Rabelo, não importa se é com esse ou se é aquele, se é contra A ou contra B. Surgiu a oportunidade, enfiar 6, 7 e tem que fazer igual o Santos fez. E ainda na estreia da competição. Sim. Né? Eu acho que Série A1, diferentemente da Série A2, onde você encontra e confronta com os times grandes, você tem que ter uma precaução grande. Também né? acho. E os times grandes, eles não medem esforço e fazem gols, né? E quando você não está preparado para isso, acaba tendo uma goleada, como aconteceu com o Linense. E agora reverter a situação, porque na realidade o campeonato do Linense começa daqui para frente, não foi contra o Santos. Sem dúvida. É contra os times pequenos para se manter na competição. E o Santos se impôs na goleada como um time normal, um time que fez 6 e poderia fazer 7, 8, da forma que queria. Sem dúvida nenhuma. E tem um fato curioso no Campeonato Paulista. Sim. O grupo B, que é justamente o grupo do Linense, Ninguém venceu. Ferroviária, não. Todos perderam. Todos perderam. Ninguém venceu. Ferroviária 0, São Paulo 0, Red Bull 0, Linense 0. Dá até difícil de achar perdeu. Mas com certeza o Linense está em último ter tomado 6, né? Por saldo de gols. E já o grupo do Santos e do Audax, Mirassol e Ponte, todos venceram. Isso. O outro grupo, até os outros dois grupos... O equilíbrio, tem né? um equilíbrio, mas esses dois não. Todos venceram, todos perderam. Ou é 100% ou é 0%. O São Paulo também fez a sua estreia no Campeonato Paulista em Barueri. Pior para o time da capital, que acabou sendo derrotado pelo Audax. Vamos ver. O maior ídolo da história do São Paulo estreando oficialmente como treinador. Mas apesar disso, poucas testemunhas acompanharam o dia histórico. 2.200 torcedores pagantes. Até 40, 45 a gente pagava. Mas o cara vem lá de longe, o Vampeta, fazer isso, 120 conto o ingresso. Com as arquibancadas vazias, Rogério Ceni roubou a cena ao retirar no colo um torcedor do Audax deficiente, homenageado no pontapé inicial. Aos 10 minutos, Marquinho fez 1-0. 3 minutos depois, numa bela troca de passe com direito a toque de calcanhar, Léo Arthur fez o segundo. Os comandantes de Rogério Ceni conseguiram voltar para o jogo. Com calma, Chaves diminuiu. Na sequência veio o empate, de novo com o argentino. O São Paulo ainda poderia ter virado nessa cobrança de falta de Cueva, mas o travessão impediu. Felipe Rodrigues colocou o Audax de novo na frente. O São Paulo ainda tentou, foi para cima, mas acabou mesmo fazendo um pênalti pro Audax, que Pedro Carmona bateu e fechou o placar. 4-2. São experiências diferentes que a gente vai tendo. Uma pena o resultado. Eu acho que nós merecíamos, pelas oportunidades que nós tivemos, um resultado final melhor. Zenon, não foi uma estreia dos sonhos do São Paulo. Agora, não deu para ver nada de inovação, pelo contrário. O que faltou para o São Paulo foi justamente a compactação no time. Coisas que ele treinou durante a semana e que não foi observado dentro do jogo. O Guina, eu já tinha falado isso aqui sexta-feira. Que o São Paulo não poderia de forma nenhuma se embriagar naquele torneio que ele acabou vencendo lá na Flórida. Na realidade, até agora o São Paulo não venceu durante os 90 minutos. O São Paulo venceu aquele torneio na Flórida nos pênaltis, né? Vencendo o Corinthians na final. E ontem a gente viu isso nesse jogo contra o Audax. A gente viu um São Paulo sendo praticamente dominado pelo adversário. Um time que esboçou uma reação, mas não soube como fazer um pouco mais para que essa reação pudesse dar sentido naquilo que ele fez até o empate de 2-2. E aí se deixou levar novamente pelo envolvimento de toques de bola do time do Audax, que fez 4, poderia ter feito 5, 6. Eu acho que ficou até barato para o São Paulo esses 4, né? Porque a forma que o Audax se comportou dentro de campo era para ter feito mais gols. É que no final, faltando uns 10 minutos para acabar o jogo, alguns jogadores do Audax, o preparo físico foi embora. Foi embora. Aí os caras começaram a cair com cãibra e tudo mais. Terminou com 11, não sei como, o time do Audax. Não sei como. Então, foi aonde que o São Paulo se safou. Foi aonde que o São Paulo se safou. Porque os jogadores do Audax acabaram cansando e aí trataram de segurar
os 4-2, mas que foi uma péssima estreia do time do São Paulo, isso é inegável. Também acho. Fez 1-0 no Botafogo, pouquinho, mas ganhou, põe na tela. Entre estreias e reestreias, Felipe Melo começou o Paulistão fazendo o que havia prometido, chegar junto em todo lance. Comportamento polêmico que tem o aval do técnico. Se ele incomoda os adversários, é o objetivo. Não vi ele ser desleal, né? Ele se impõe, ele tem posição, ele tem uma liderança. Mais de meio ano depois, Fernando Praz voltou ao gol do Palmeiras em um jogo oficial e conseguiu dar segurança ao time. O atual campeão brasileiro estreou no Paulistão com a base que foi sucesso em 2016. Um dos times mais fortes do país não decepcionou a torcida. Os palmeirenses só sentem falta do atacante, que chegou fazendo sucesso na Inglaterra. Amigo e atacante Gabriel Jesus. O Botafogo ainda teve boas chances de marcar, além de um gol anulado no segundo tempo. Michel Bastos quase ampliou o placar no fim do jogo, mas perdeu a chance e ficou chateado. Início de temporada, às vezes a bola bate um pouquinho, difícil de dominar, e aí já as coisas começam a entrar, eles começam a fazer gols e a confiança vai voltando aos pouquinhos. Rabelo, o torcedor está um pouco decepcionado com a produção do time ainda, que não é aquela que todos gostariam por ter o elenco que tem. Mas o time está em formação, né? Praticamente treinador novo, jogadores novos, são um time em formação, início de competição. Essa dificuldade vai se encontrar mesmo. O Botafogo dificultou ao máximo os espaços do Palmeiras. E eu acho que o Palmeiras, junto com o Eduardo, está no caminho certo. O torcedor tem que ter um pouco de paciência, que é um time em formação. E com certeza, na sequência da competição, o Palmeiras vai melhorar de produção. Zé, você quer mandar um recadinho? Eu quero mandar um recadinho seguinte. Vamos lá. Eu quero falar lá pro pessoal de Conchal. Sim. Que 17, 18 e 19 vai haver uma peneira do América. E eu estarei lá juntamente com o João Paulo, com o Ronaldão, né? Avaliando essa garotada que não fazia a peneira. Qual 17, América? 18. O América de São José do Rio Preto. América de São José do Rio Preto. Está fazendo essa peneira aqui na cidade de Conchal. Então você, menino de Conchal e região, vai lá, faça aquilo que te der vontade, vai jogar futebol, vai tentar ser jogador de futebol, ok? Um abraço para todos, viu, Guina? E o América que voltou, está retornando a disputar novamente esse ano a Série B1. Que beleza. Retornando a disputar. Mira a função do Interior de São Paulo, é uma tristeza a gente ver o América na última divisão e justamente atitudes como essa de buscar novos jogadores poderá resgatar. E aqui em Conchal, né? Vai fazer essa avaliação. Poderá resgatar a história do América. Eu só queria pedir para você que se você achar alguém lá de qualidade, leva pro Guarani, não pro América. Ô, Rabelo, o que você imagina para sua carreira a partir de agora? Uma expectativa, eu acho que é início de trabalho, né? Acho que as competições estão iniciando na Série A2, Série A3, Série A1, estaduais que já começaram 3, 4, 5 rodadas. Então eu espero que agora, nessa sequência, a gente possa ter uma oportunidade novamente de trabalhar. Por que você não quis voltar pro Galícia, onde você fez talvez o melhor trabalho dos últimos anos do Galícia no Campeonato Baiano? Por que você não quis voltar pro Galícia? O presidente do Galícia, Dario Rego, tinha saído, aliás, ou tiraram, né? Então entrou um outro grupo que eu não tinha acesso e esse outro grupo optou por um outro treinador, na qual está lá hoje, que é da capital mesmo. Então acho que foi todo esse processo que aconteceu lá. Rabelo, obrigado pelo carinho, viu, ter aceito o nosso convite. Foi um prazeraço tê-lo aqui, viu? Obrigado, Guina, Arthur, Zenon. Satisfação imensa estar com vocês aqui. Muito prazeroso. Obrigado pela oportunidade. E sempre que onde precisar, estou à disposição. Com certeza. Sucesso na sua carreira aí. Obrigado. Zé, abraço. Valeu, Guina, um grande abraço. Sucesso na sua carreira. Você, uma boa semana a todos, um abraço para Arthur. E até quarta do craque com o capitão, famoso Hollywood. Capitão, o jogador que mais jogou na Portuguesa em todos os tempos. Jogador que mais vezes vestiu a camisa da Portuguesa. Tchau, Arthur. Um abraço a todos vocês. Hoje eu não vou pro Dadá, tô indo pro Brinco de Ouro. Você que estiver acompanhando pela internet, tem Rádio Futebol Interior, Marcelo Corsato e Luciano Luiz, o áudio no Futebol Interior, jogo Guarani São Caetano. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigado pelo carinho todo o Brasil, você que esteve comigo. Lembrando que amanhã eu estarei de volta às 11h30 da manhã com Rede Família Esporte, primeira edição. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Tchau.